Aleluia, vamos lá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto extremamente difícil de se achar. Gênesis 1:1. Esse tá fácil, hein? Vamos lá. Eu quero, nessa noite, te fazer pensar. Então presta atenção hoje, tá? Pelo menos hoje. Presta atenção que vai ser importante você se concentrar nessa palavra e receber aquilo que nós vamos estar abordando nessa noite. Amém ou não? Hoje conversando com alguém, estou vendo ele aí, e essa pessoa disse assim: pastor, tem vezes que a gente não está afim de ir na igreja, mas a gente vai. Se eu perguntar para a maioria de vocês queriam estar na igreja, você queria estar em casa deitado na cama? Esse irmão é crente, hein? Muitas das vezes eu queria estar em casa. E eu vou te falar por quê. Porque a carne grita. Você concorda comigo ou não? Então essa conversa, não fui na igreja, meu irmão, você está alimentando a tua carne. E a Bíblia lá em Gálatas 5 fala que a carne milita, briga, guerreia contra o Espírito para que não fazeis o que quereis. Então é importante você entender que por mais difícil que seja você vir numa quinta-feira num culto e tal, você trabalhou o dia inteiro, eu também, você está cansado, eu também. É importante que você entenda que esse momento determina tudo na tua vida. Sabia ou não? Ou será que o teu trabalho determina? Ou o teu esforço do dia determina? Não. O que determina o teu sucesso é o quanto você tem de Deus na tua vida e o quanto você recebe de Deus. Amém? Então, tira essa cara de brocochô, fala pro teu irmão, meu irmão, se alegra. Porque você nem trabalhou tanto assim, fala para ele. Deixa de ser mole, rapaz. E se você tiver intimidade, dá um pedala Robinho nele. No amor. Não vai fazer isso numa visita, né? Pelo amor de Deus. Ai, pastor, estou cansado. Aí você chega no irmão, que hora que você levantou? Levantei às 10. Quantas horas de almoço? 2. Filho, que hora é seu de emprego? 4. Falei, o que está ruim para você? Tem muita gente mole, amém? Então você tem que entender que a tua carne pode até estar murchando aí na cadeira, mas o teu espírito precisa receber de Deus. Amém? Hoje eu vou ficar em casa. Não, você vai agradar a tua carne, vem para a igreja. No mínimo você vai receber uma palavra, no mínimo. Vai acrescentar informação, vai aprender, vai receber de Deus. Amém, igreja? Então aplauda ao Senhor, começa dessa forma aí, amém? Então vamos lá, Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, diga, o dia primeiro. Igreja, esses versículos, na verdade, esse livro, ele é capaz de nos ensinar muita coisa. Ele é o livro do início, é o livro da essência, do começo de todas as coisas, da onde a gente conhece características de Deus que você vai conhecer por toda a Bíblia. Existem características de Deus revelada, né, em Gênesis, que mostra o coração de Deus. Quando você vê, por exemplo, em Gênesis, Deus criando a mulher para o homem, você vê aí nas entrelinhas o cuidado de Deus com o homem. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então vou fazer, né, far-lhe-ei uma ajudadora. Né? Então você vê em Gênesis, por exemplo, esse cuidado de Deus com o homem. O cuidado de Deus com a criação. Você vê a criatividade de Deus. Você vê Deus criando todas as coisas a partir do nada. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então você vê toda a criatividade, tudo que você vê na natureza,
Tudo que você vê da criação, Deus criou do nada. Então você vê em Gênesis e tem acesso a um Deus criador. Estão comigo, amados? Então você pode, a partir de Gênesis, escorrer aqui inúmeros assuntos e esses serem bases para todo tipo de assunto e pregação. Mas hoje nós vamos tratar do assunto processos. Não sei quantos viram o post que nós fizemos hoje depois do almoço. Mas já há alguns dias Deus vem falando comigo sobre processos. E nesses momentos, quando penso no assunto, Deus me mostra pessoas que, por não entenderem esse assunto de hoje, nunca chegam em lugar nenhum. Por quê? Porque não entendem os processos de Deus, as etapas, as fases que precisam ser superadas, como é na vida. Se você parar para analisar na tua vida, no teu dia a dia, na tua história, seja a tua idade qual for, você vai perceber que você teve que passar por algumas fases, sim ou não? Pergunta para o teu irmão, você já nasceu correndo? Você já nasceu andando? Também não. Qual foi a primeira etapa? Não, sujar a fralda. Primeiro você engatinhou, depois você andou, e aí você foi entender o que era correr, sim ou não? E na verdade esse exemplo simples revela com muita exatidão e clareza como deveria ser. Tem gente que, trazendo esse assunto para uma realidade espiritual, ela quer que Deus faça tudo na vida dela de um dia para o outro. Fala para o teu irmão, não sabe nada, rapaz. O cara começou a ir na igreja, tem uma semana. Quantos dias eu falei, igreja? Uma semana. Eu não vou na igreja mais, nada acontece. Pior para você. Mas a Bíblia mostra aqui em Gênesis, e esse é o objetivo dessa base bíblica, a Bíblia mostra em Gênesis que Deus poderia ter feito tudo num instante só. Mas a Bíblia mostra ele fazendo algo no primeiro dia. Aí ele respira. Aí ele faz algo no segundo dia. Aí ele faz algo no terceiro dia. E aquilo que ele precisava fazer, que ele poderia ter feito em instantes, sendo Deus, a Bíblia mostra que ele trabalhou em processos. Um dia, outro dia. Então vamos fazer isso esse dia. Nessa etapa a gente faz isso, nessa outra etapa a gente faz isso, e assim por diante. Isso revela uma característica de Deus e que nos mostra que o Deus que nós servimos é um Deus de processos. Fala para o teu irmão, Deus é um Deus de processos. Então vamos lá, o que é um processo? O que seria um processo? É uma palavra com origem no latim, proceder, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Diga, objetivo. Então, se você partir do significado da palavra processo, trazer esse significado para essa ótica que estamos abordando aqui, você vai entender que Deus trabalha com sistemas. Você vai entender que Deus tem uma maneira de agir que, em conjuntos com outras medidas tomadas na tua vida, Ele tem como objetivo maior alcançar lá na frente aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Então, quando a Bíblia mostra que Deus é um Deus de processos, a Bíblia está dizendo que Deus trabalha aos poucos na tua vida para que você tenha condições de chegar no objetivo maior, naquilo que Ele desenhou para você e para mim. Agora, se Deus trabalha em processos e eu não entendo que é dessa forma, eu não tenho paciência, eu me precipito, eu tomo decisões que eu não deveria tomar, e assim por diante. Então, trazendo esse entendimento para uma vida ou para uma caminhada cristã, uma caminhada de fé, é importante entender que um passo tem que ser dado de cada vez. Então diga para o teu irmão, calma irmão,
Um passo de cada vez. Não, pastor, mas tem que acontecer. Calma. Porque no meio desse processo, Deus está construindo você. Diga, Deus está me construindo. Tem coisas que hoje, com um pouco mais de idade, né, eu consigo resolver com muito mais facilidade do que 20 anos atrás. Por quê? Porque havia uma experiência, havia um entendimento diferente do que nós temos hoje. Então, quando você pega alguém mais experiente, seja profissionalmente, seja até ministerialmente, você vai perceber que essa pessoa vai encontrar facilidades em resolver questões que aquele que é mais novo não vai ter a mesma facilidade. Por quê? Porque a própria experiência de vida facilita algumas coisas. Tudo bem? Você pega, por exemplo, alguém que já sabe dirigir, pega alguém que está tirando carta. Deixa eu ver, quem está tirando carta aqui? Não tem nem coragem de falar, né? Você pega alguém que está... Você já andou atrás de alguém que está tirando carta? Ah, falou, bonzão. Você pega alguém que está começando, está na primeira etapa ali, está pensando o que é embreagem, o que é acelerador. Você lembra quando você aprendeu a dirigir ou não? Eu aprendi, acho que tinha uns 14 anos. Meu pai não tinha noção das coisas, mas ele falava assim, pisa na embreagem. Você lembra disso? Hoje a maioria é automático e tal, né? Mas pisa na embreagem, você pisa. Engata a primeira, você engata. Agora tira o pé devagar da embreagem e vai apertando o acelerador. Você lembra disso ou não? Cara, que processo é esse? Como assim? Como eu vou fazer tudo isso junto? Você lembra que você pensou isso ou não? Mas mesmo você fala assim, peraí, eu tenho que pisar na embreagem, engatar a primeira e aí aliviar o pé e não pode ser rápido, que nem a mulherada faz, né? Rápido. Tem que ser devagar, não pode dar aqueles trancos. Já viu mulher no trânsito ou não? Brincadeirinha, brincadeirinha. No começo, era super difícil. Hoje você pensa para fazer isso? Não, porque agora você aprendeu, agora você tem habilidade naquilo, você já passou daquela fase. Na caminhada cristã, é a mesma coisa. Quando você entende que há processos, que há etapas, você começa a entender que você precisa dar um passo de cada vez, adquirir experiência, superar alguns obstáculos, esperar Deus fazer, não fazer. E aí nesse processo você vai aprendendo questões que vão ser a base da tua caminhada e que vão viabilizar a tua permanência no Evangelho. Do contrário, alguém que não entende esses processos, como que ele age? Ele sai tomando decisões, ele é bocudo, já viu o irmão bocudo ou não? Ele reclama de tudo, ele reclama de todos, ele reclama da vida, ele reclama de Deus, ele reclama porque ele não entendeu ainda que Deus está construindo ele, que Deus está moldando o caráter. E se existe um processo difícil, é quando o oleiro molda o vaso, sim ou não? Você lembra como você chegou na igreja? Você lembra como, sabe o que Deus está fazendo hoje na tua vida? É fácil? Não. Mas existe um processo, e se você for na casa do oleiro, como a Bíblia fala, você vai ver que tem todo um processo para se formar um vaso. Então a própria experiência do profeta na casa do oleiro, qual era? Ele chegou ali, o vaso se quebrou, o oleiro começa a fazer de novo. Então existe um processo cuidadoso do oleiro sobre o vaso, trazendo essa experiência do profeta para a nossa realidade diária. Existe um oleiro moldando o vaso todos os dias. Isso tem a ver com o teu temperamento, isso tem a ver com o teu caráter, isso tem a ver com o teu coração, com os teus valores e princípios. É um moldar de Deus permanente, sim ou não, igreja? Então nós nunca seremos perfeitos, mas existe um trabalhar de Deus que vai nos ajudar a alcançar o objetivo. Se você se você traz esse entendimento para o povo no deserto, vai lá para Deuteronômio capítulo 8, vamos lá. Você vai perceber que o deserto fazia parte da formação e construção ou constituição de uma nação. O deserto não era algo que Deus não conhecia ou não sabia nem o que estava fazendo, muito pelo contrário. A Bíblia vai te mostrar agora
que Deus sabia exatamente o porquê Ele estava levando o povo para o deserto. Então havia um propósito, havia uma razão. E essa razão era a vontade de Deus, como diz a Bíblia, de conhecer o coração do povo, de formar esse povo, de preparar essa nação no deserto. Então, enquanto muitos reclamavam do deserto, a Bíblia diz que Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Então, esse deserto fazia parte do processo. Era só um intervalo, era só um período por onde o povo todo, por toda a nação, iria passar. Quem está entendendo? Diz assim, Deuteronômio 8, versículo 2, diz a palavra: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. Para, o que é esse para? É um propósito. Se você quiser grifar, grifa isso aí. Para humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Olha isso, olha o processo, olha o trabalhar de Deus formando a nação. Mas depois os sustentou com maná, ou seja, Deus deixou faltar e Deus deu. Você consegue ver alguma similaridade na tua vida ou não? Pergunta para o teu irmão, Deus já deixou faltar alguma coisa? Em alguns momentos, Deus deixou você passar por um deserto, e depois Deus não abriu a porta? Deus não deixou você ficar desempregado um período, e depois Ele te deu um emprego melhor? Sim ou não, igreja? É processo. Então olha o que a Bíblia está dizendo, Deus fez isso para... Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Entenda isso, olha a preciosidade disso. Se você conhece um pouco a história do povo no deserto, você sabe que Deus havia feito uma promessa. E essa promessa era Canaã, não vou entrar em detalhes disso. Mas antes de chegar em Canaã, processo. Então, antes deles viverem aquilo que Deus prometeu, antes de receberem de Deus, Deus os leva para uma experiência onde Ele conheceria o coração do povo. Trazendo isso para os nossos dias, Deus permite que coisas aconteçam, e Deus também permite que coisas não aconteçam para te provar, para te formar e para te fazer dependente de Deus. Você já pensou se Deus desse tudo o que você quisesse? Ele te estragava. Você já viu um pai que dá tudo para o filho ou não? Como diz o Aperrina, tudo que acaba com inho, Decinho, Juninho, é tudo mimadinho. Tem algum irmão aqui que é assim ou não? Gustavinho, o que mais? Marcelinho, hã? Cilinha, que cilinhas? Cilinhas, mimadinho. Tudo que acaba com inho. Por quê? Porque o pai, eu tinha o meu vô que me chamava de Juninho. Só. Minha mãe nunca me chamou de Juninho, tá? Mas você vê o tratamento de um pai com um filho, você sabe o que vai acontecer lá na frente, não é assim? Pô, meu, tá mimando, tá estragando, dá tudo que o moleque quer. Tá certo isso? De maneira nenhuma. Um pai que vai agir de maneira correta com o filho, ou pelo menos aquilo que a gente tem procurado aprender e fazer, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai seguir o exemplo de Deus e vai ensinar esse filho as etapas, os processos, o quão difícil é para ganhar, para comprar e assim por diante. Em casa é natural conversar com os nossos filhos e eles falam, puxa, tá difícil na escola. Eu falo, vai piorar.
Não faz nada da vida, só estuda. Aí tá lá com 9 anos, sei lá, quarta série. Tá difícil, hein? Eu falei, vai piorar. Aí a minha filha, tá difícil. Vai piorar. Porque depois do ginásio vem o quê? Colegial. Depois do colegial vem o quê? Faculdade. Depois faculdade, talvez você vai estar estudando faculdade e trabalhando. Faculdade, trabalho. Faculdade, trabalho. É assim ou não é, Gi? Eu te pergunto, é fácil? Não. Mas são processos pelos quais você precisa passar, superar, se é que quer ser alguém na vida. Agora, quem não quer passar por esse processo vai ser alguém? Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer acordar cedo. Que processo, pastor? Você está ficando maluco. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso. Isso fala de disciplina. E disciplina tem a ver com formação de caráter, formação de personalidade. É aquilo que você vai ser lá na frente. Sim ou não? Você pega um jovem indisciplinado, que não recebeu instrução, que não recebeu exortações do pai, não foi educado. O que acontece com esse jovem? É o que você era antes de Jesus. Então, a disciplina hoje, esse processo da disciplina vai refletir no amanhã. E por que tem essa relação do presente com o futuro? Porque esse processo, como nós já trouxemos aqui desde o início, o significado da própria palavra, o sentido dela, fala de um objetivo a ser alcançado. E eu acredito que a grande maioria aqui não alcançou ainda o objetivo de Deus. Quantos creem que Deus tem propósito na sua vida? Deixa eu ver aqui. E quantos, só quem ficar com a mão levantada, vamos lá. E quantos acreditam que tem muita coisa para acontecer ainda? Deixa eu ver. Então fala para o teu irmão, nós estamos no meio de um processo. O que explica a falta de respostas. Você vai ter essa resposta na próxima etapa. Igreja, tem coisas que eu vivo hoje que eu não entendo nem o porquê eu estou vivendo. Mas porque eu estou olhando lá na frente, eu estou crendo. Eu estou crendo. E eu sei que eu não tenho o desenho todo. Eu já falei para vocês aqui que tem coisas que Deus me mostra, tem coisas que eu acredito vir de Deus e eu não tenho todas as peças do quebra-cabeça. Tem palavras que nós pregamos que acontece exatamente assim. Tem palavras que eu fico preparando há semanas. Eu falo, vou pregar essa. Deus, não, essa daí não está pronta ainda. E eu não tenho a finalização na palavra. Por quê? Porque Deus trabalha em processos. Então, às vezes é uma experiência no trabalho, às vezes é uma experiência em casa, às vezes é uma experiência na academia, como eu já disse para vocês. Por quê? Porque Deus vai trabalhando. Quando eu não entendo isso, eu me torno alguém ansioso. E a Bíblia fala da ansiedade, sim ou não? Mateus capítulo 6 diz, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Então existe aí, nesse assunto, no mínimo 2 benefícios. Há com certeza vários outros benefícios, mas 2 só. Alguém que entende o processo de Deus na sua vida não será alguém ansioso. Grava isso. Alguém que entende o processo de Deus em sua vida não vai sofrer de ansiedade. Por quê? Porque ele crê em Deus e porque ele sabe que Deus é fiel e ele sabe que Deus vai fazê-lo chegar lá no objetivo final. Então não tem por que estar ansioso, sim ou não? Então, quem entende essa característica de Deus não sofre ou não sofrerá de ansiedade. Por quê? Porque ele sabe que Deus está no controle, Deus está à frente e que aquele momento pontual é um processo. Ou talvez uma das etapas que ele vai enfrentar a vida toda em várias questões, em vários assuntos, em várias áreas. Amém? Só que existe ainda um outro ensinamento nesse assunto, não menos importante, que é a perseverança. Diga perseverança. Pastor, por quê?
a perseverança se torna então um benefício, porque se você sabe que você está no meio de um processo, você não vai desistir no meio dele. Vou falar mais uma vez. Se você entende, se você acredita que você está no meio de um processo, Deus está trabalhando, Deus está ensinando, Deus está conduzindo, coisas estão acontecendo, você não vai ser achado entre aqueles que desistiram no meio do processo. Tem base bíblica várias, mas eu lembro uma fácil aqui de José. A Bíblia fala que José tinha sonhos, sim ou não? Deus dava sonhos para ele, e era um negócio tão incomum que ele, na sua simplicidade, na sua pureza, ele falava para os irmãos e tal, e tudo aquilo que você conhece da história dele. Mas quando você vê esse jovem na casa de Potifar, por exemplo, você vê a excelência, você vê a retidão, você vê o temor de Deus. A Bíblia não entra nesses detalhes, mas se você parar para meditar sobre a história de José, muito provavelmente José conseguia discernir esses processos. Presta atenção. Pensa comigo. O olhar dele não estava nessa condição momentânea. Estava lá no sonho que Deus deu para ele lá atrás. E porque ele acreditava em Deus, porque ele confiava em Deus, ele estava fito com o olhar lá. Então ele sabia gerenciar e administrar, ainda que no meio de tanta injustiça, né? Ele conseguia gerenciar tudo isso, porque de certa forma compreendia que ele estava passando por processos. E se você conhece a história desse jovem, você sabe que houve um determinado momento onde tudo aquilo que ele passou fez sentido. Deu experiência, maturidade, aprendizado. E porque Deus é um Deus de processo, Deus fez com que ele chegasse lá no objetivo final. E qual era o objetivo final? Onde Deus iria honrá-lo. Agora a pergunta que eu te faço é: se José não tivesse entendido esses processos, se no meio deles José tivesse corrompido, se no meio desses processos ele tivesse desistido, blasfemado contra Deus, sei lá, ele teria chegado lá? Não. A história que nós conhecemos de José no Egito seria completamente diferente se ele tivesse sido alguém que não compreendessem os processos de Deus na sua vida. Então você vê um jovem que não desistiu, você vê um jovem que não se corrompeu, não fez concessões, e quando ele foge da mulher de Potifar, ele diz assim: como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? A preocupação dele não era agradar pessoas, não era ser preso, a preocupação maior de José era o quê? Eu não posso desagradar a Deus. Agora, qual é a razão de tanta gente não entender esse assunto hoje nessa geração? Imediatismo, diga imediatismo. Essa geração, ela sofre desse mal, nós sofremos disso. Porque hoje, como nós já sabemos, é tudo tão rápido. Num digitar, numa boa internet, num site, você acessa tudo que você precisa rapidamente. E isso tem feito com que as pessoas queiram tudo na hora. Só que Deus não trabalha dessa forma. Diga para o teu irmão: Deus não trabalha dessa forma. Igreja, ainda que Ele pudesse trabalhar, tem casos que Deus vai trabalhar sim, é isso, ó, pum, acabou. O que Jesus fazia? Ser curado. Amém. Mas na maioria dos casos, na maioria dos relatos bíblicos, você vai ver o quê? Você vai ver Deus trabalhando em etapas. Quer outro exemplo? Davi. Quantas unções Davi recebeu? Ele recebe uma na casa do pai, passam-se anos, mais outra, até ser rei. Agora, pensa na mente de Davi. Ele é ungido na casa do pai, ele vence Golias, acabou, cheguei onde eu tinha que chegar. E aqui muita gente acha que acontece.
Não, Deus já me ungiu, Deus já me deu a palavra e agora vai, mas você está em direção ao objetivo maior. Você não chegou lá ainda, você vai chegar, se você não se corromper, se você não desistir, se você crer em Deus, se você confiar em Deus, você vai chegar lá. Você crê nisso ou não? Eu creio. Eu creio naquilo que Deus me mostra, eu creio naquilo que Deus diz ter para a igreja. Eu creio. Só que eu sei que é um passo de cada vez. Você já pensou se quando nós estávamos na época do quartinho, quiséssemos alugar esse prédio? Eu lembro que na época do quartinho, a gente mudou para Mário Fundagem, nosso segundo prédio. E depois da Mário Fundagem nós mudamos para Nações Unidas. A galera levou a mudança, amados, da Mário Fundagem para as Nações numa só noite. A gente desmontou a igreja, até fachada a gente desceu. E os irmãozinhos ainda levaram a fachada do prédio inteiro, andando e cantando e marchando até as Nações, da Mário Fundagem até as Nações Unidas. Era uma placa, acho que metade dessa faixa preta do altar aqui assim, eles levando acho que em 6, cantando e tal, fazendo bagunça pela rua. Eu falei, meu, que vergonha. Mas eu me lembro que quando a gente estava na Mário Fundagem, o meu sonho na época era alugar aquele prédio que hoje é a Estância Grill. Presta atenção. E eu lembro que eu liguei para a dona. Quando ela me falou aluguel, eu falei, você tá louco? Nunca isso vai acontecer. Ainda que eu acreditava no que Deus ia fazer, não é o momento. Por quê? Porque a gente estava numa etapa da igreja. Então, por mais que eu visse lá na frente que Deus tinha, peraí, não é o momento. Nós ficamos 4 anos no prédio das Nações, e quando nós começamos a procurar prédio, eu lembro que o nosso compromisso seria 3 vezes maior de locação. Eu falei, Deus, eu creio no que o Senhor vai fazer, amém, mas vamos lá, como é que vai ser isso? E Deus foi mostrando como é que ia ser. A pergunta que eu te faço é, você acha que a gente passou alguma necessidade depois que nós mudamos para cá? Agora, se eu tivesse dado uma de louco, como muita gente faz, atropelado as etapas, seria um fardo assumir uma igreja com as despesas que nós temos hoje. Mas porque a gente veio seguindo um passo de cada vez, entendendo os processos de Deus, a igreja foi sendo construída, constituída, consolidada, foi amadurecendo, e hoje não é difícil a gente estar aqui. Você entende isso? Isso é ministério. Só que essa experiência você precisa levar para a tua vida também. Você sabe onde Deus quer que você chegue, talvez você tenha os teus sonhos, isso não é problema nenhum, mas se você consagrou os teus sonhos a Deus, é a vontade dEle, amém? Então você tem ali uma meta, você tem um objetivo, você tem os seus sonhos, os seus desenhos aí. É lá que você quer chegar. Mas se você não olhar para o dia a dia aqui, ó, você está sendo construído, consolidado, você vai ter dificuldade de chegar lá. Isso explica preocupação, nervosismo. Eu costumo dizer para a pastora em casa, eu também não tenho sangue de barata. Ela não fica nervoso com isso, eu não tenho sangue de barata. Amém, você é homem, você é mulher, né? Aliás, quem é homem, diga, eu sou homem. Tá bom, pra vocês não ficarem para trás, vai as mulheres, eu sou mina. Mulherada dessa igreja apavora, cara. Amém, igreja? Você entende que Deus, você está no meio de um processo? O Roger e a Santa estão acabando o livro lá. Foi de um dia para o outro? Não. 3 dias? 3 anos, mas vocês demoraram também, brincadeirinha. Mas 3 anos. Porque tem que ter conteúdo, tem que trabalhar, tem que corrigir, tem que ter ideia, tem que receber de Deus. Então diga para o teu irmão, Deus é um Deus de processos. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça.